Olá, hoje vamos falar sobre felicidade. É um tema extenso, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas não esgotei o assunto, não dá para esgotar esse assunto. Isso é uma conversa longa, vai para muito mais tempo, mas eu foquei uma partezinha interessante, né? Espero que vocês gostem. Se gostar, dá um like e compartilha. Faz a inscrição no canal, ativa o sininho para ser notificado, ajuda o trabalho, tá joia? Obrigado. É saber que eu tenho seu amor. É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. Olá. Para contextualizar nossa conversa, eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de dezembro de 2020, dia de Natal, e de um ano, final de um ano que foi marcado por uma pandemia, né? Uma doença que se espalhou mundialmente e preocupou muitas pessoas. Matou até o presente momento cerca de 1.850.000 pessoas no mundo. Bastante gente. E o nosso tema é felicidade, né? Vamos falar de felicidade nesse cenário. Mas nós estamos também favorecidos pelo dia, né? Hoje é um dia em que mundialmente as pessoas desejam felicidade uns aos outros, desejam paz. E o pensamento é uma coisa poderosa, um desejo que é feito de forma sincera, né, com fervor, ele tem poder, ele tem força, ele muda as coisas, ele é capaz de auxiliar bastante. E eu fiz aqui umas pequenas anotações para a gente ir guiando a nossa conversa e para falar sobre esse tema, que é importante. Se não importante, eu diria fundamental, né, para a nossa vida, para a nossa existência, que é a felicidade. Vamos lá. Estudos científicos apontam que 50% do nossa felicidade possível nessa vida vem da genética, ou seja, nasce com a gente. 10% vem de fatores externos, dinheiro, status, esse tipo de coisa. E 40% de um comportamento intencional, ou seja, o que nós fazemos da nossa vida. Ou seja, a consequência, o efeito do exercício do nosso livre-arbítrio. Bom, primeiro, eu como espírita, como uma pessoa que acredita na reencarnação, eu não posso concordar que nosso estado de felicidade seja uma característica 50% genética. Eu diria que é 50% advinda de outras vidas. Por isso nós nascemos com essa carga de possibilidade de 50% de felicidade. Não que seja 50% de felicidade, mas 50% da nossa felicidade determinada por esse fator. Então, nós nascemos trazendo essa carga, digamos assim, essa bagagem, né, que pode determinar aí sim a nossa felicidade, né, mesmo que passageira numa vida passageira, né? Então vamos lá. Vamos pegar pequenas coisas. Dopamina. Dopamina é um hormônio da felicidade, digamos assim, né? Uma substância química que invade o nosso cérebro quando nós fazemos determinadas coisas. Por exemplo, exercício físico. Quando você dá aquela corridinha, tal costumeira, né, habitual, você libera dopamina e você se sente mais feliz. Isso traz uma sensação boa, né? O exercício físico rotineiro, costumeiro, ele traz uma boa sensação. Te deixa um pouco mais feliz, mais tranquilo. Outra coisa é fazer as coisas por prazer. Fazer aquilo que te dá prazer. Isso, é claro, te traz
felicidade. Se você tem uma rotina em que você possa encaixar diariamente uma atividade prazerosa, atividade como tocar um instrumento musical, cantar, até trabalhar em outra coisa, fazer um trabalho voluntário. Eu falei sobre isso no vídeo sobre a lei do trabalho, né? Onde você faz o seu trabalho para garantir o seu sustento e aquele seu tempo livre você dedica a fazer uma outra coisa, a fazer um outro trabalho, né? Um trabalho aí que pode ser um trabalho em prol do próximo, né? Um trabalho voluntário, como ensinar, como a distribuir sopa, sei lá, entendeu? O que você achar melhor. Isso é um trabalho útil, né? Uma atividade útil e que traz prazer, né? Assim como ler um bom livro, e seja lá o que for. Então, é disso que estamos falando. Vamos ver a próxima. Não existe prazer sem dor. Olha que interessante, né? Todo seu estado de felicidade, né, é temporário. Você faz alguma coisa que você gosta, acontece alguma coisa que te deixa feliz, mas isso é num primeiro momento e depois você volta para onde você estava, né? Você volta para aquele patamar de felicidade que você tem rotineiramente. Então, é assim, tem aquele pico e depois estabiliza e vai. A mesma coisa quando acontece alguma coisa ruim, te joga num imenso estado de tristeza, que parece que não vai acabar nunca, mas tem uma hora que estabiliza e você volta para aquele patamar de felicidade anterior que você vivia e que você vem construindo, tá certo? Uma questão interessante, dinheiro traz felicidade? Pesquisas apontam que o dinheiro ele traz felicidade até que você supra suas necessidades básicas. Então, por exemplo, se você é um morador de rua, por exemplo, você não tem nada, né? Você vive da caridade alheia, você vive sem dignidade. E se você tem aí um ganho financeiro que te permita morar numa casa, que te permita estudar, trabalhar, ou seja, suprir o básico, tá certo? Isso vai te dar imensa felicidade, tá certo? Então, depois disso, se você ficar rico, você não vai ficar muito mais feliz. Olha que interessante. Os estudos dizem que até 5 mil reais você tem, 5 mil reais de renda, né? Você tem uma rampa de crescimento da sua felicidade. Esse é um valor, tá? De referência. Então, até 5 mil reais você tem uma rampa de crescimento da sua felicidade. Depois disso, essa rampa ela se suaviza. Então, não importa se você ganha 5 milhões. Ganhar 5 milhões e 6 mil reais fica mais ou menos ali na mesma coisa. Isso é por causa de um fenômeno que se chama adaptação hedonista, que é o quê? Você se adapta ao seu estado feliz, ao seu estado de felicidade. E você passa a querer mais. Então, veja bem, você ganha um determinado salário, você tem um determinado automóvel, por exemplo. Você ganha mais, você quer um automóvel melhor. Aí depois você vai querer um outro melhor e você vai querer coisas melhores. Daqui a pouco você quer um iate, quer um avião, tá? Então, isso chama adaptação hedonista, ou seja, conforme você vai ganhando mais, você vai querendo mais. Então, você não tem uma sensação de felicidade maior porque você ganha mais, porque você continua precisando de mais. Então, dinheiro não traz felicidade, ele te traz conforto, te traz segurança, te traz uma certa paz de espírito quando te supre o necessário. Depois disso, não te traz absolutamente mais nada, né? Só vai trazer, claro, desejo de ter mais coisas. Então, você precisa trabalhar sua cabeça para isso, senão você acaba caindo numa armadilha de ser infeliz porque tem dinheiro. Estranho, né?
Vamos ver outro ponto. Um sistema de valores. Isso está intimamente ligado com o anterior, tá certo? Você precisa ter um sistema de valores, precisa dar importância ao que é importante. Você precisa ter aí, dar valor às coisas que você tem, né? A companhia dos amigos, a companhia da família, né? A ter paz, a ter tranquilidade em termos de relacionamentos e poder colocar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo porque não fez nada de errado, não causou dano nem a ninguém, a pessoa nenhuma, nem a comunidade. Isso é um sistema de valores que vai te dar uma sensação, uma possibilidade de ser feliz. Trabalho duro até onde? Olha que interessante. O trabalho, ele é necessário, mas tem limite. Eu falei sobre isso também na lei do trabalho, né? Você precisa ter um limite, você precisa ter ali aquela coisa suficiente, né? Então você vai trabalhar muito se você tiver muito serviço, mas vai ter uma hora que você vai ter que se priorizar. Priorizar você, priorizar sua família, priorizar um tempo para fazer coisas que você gosta, que te dão prazer e que te dão um descanso em relação a essa atividade que pode ser estressante. Interessante, o Japão é o país industrializado com o menor índice de felicidade no mundo. É onde tem mais pessoas infelizes. Porque no pós-guerra eles se dedicaram ao trabalho e eles literalmente trabalham até morrer, né? É exatamente isso. Muito japonês morre trabalhando, tem cargas cargas de trabalho altíssimas, né? Eles passam muitas horas por dia dedicados ao trabalho. Isso leva a um índice de infelicidade. Senso de comunidade. Olha que interessante. Estudos afirmam que você fazer um trabalho cooperativo, um trabalho em cooperação com outras pessoas, te joga mais dopamina no sangue do que se tivesse utilizado cocaína, por exemplo. Cocaína é uma droga poderosíssima e ela age exatamente aí. Ela engana o seu cérebro, despejando dopamina no seu corpo. E o que vai acontecer? Você vai ter aquela sensação de prazer, de felicidade, só que ela te vicia, ela te deixa doente, né? E cooperação em grupo não, é uma coisa boa, né? Então você pode usar e abusar disso para ter dopamina. Outra, compaixão. Esse é bacana. E isso vai nos trazer ao que aconteceu esse ano. A compaixão, ela gera um aumento significativo nas áreas do cérebro ligadas à sensação de felicidade. Olha que interessante, ela aumenta as áreas do cérebro que geram felicidade, que te geram essa sensação, que são dedicadas a esse sentimento. Então, a compaixão é poderosa aliada da felicidade de todos. Olha que interessante, né? A gente está falando aqui sobre um tema, né, difícil para um ano onde muitos de nós só podemos ter compaixão pelo outro, não podemos fazer mais nada. Nós estamos vendo sofrimento à nossa volta e o que nós podemos fazer? Ter compaixão. Olha que interessante. E essa compaixão, ela vai facilitar o aumento das áreas do cérebro que correspondem ao sentimento de felicidade. Isso num estudo científico, biológico. Então, a ciência aí corroborando o que a gente vem dizendo, o que a gente estuda na doutrina espírita, é que quando a gente se compadece, quando a gente tem compaixão pelo outro, nós crescemos, nós melhoramos, né? Que interessante. E esse estudo, ele diz que você, quando passa por uma grande dificuldade, você se torna melhor, você fica mais forte,
Olha também a doutrina espírita aí, né, falando isso sistematicamente, né? Todo o nosso sofrimento, toda a nossa dificuldade vem para que nós sejamos melhores, para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir. E isso a ciência nos trazendo de forma, na forma de estudos, na forma de pesquisa científica. Olha que barato, olha que legal, né? Então, a doutrina espírita nos ensinando coisas que a ciência vem estudando e vem confirmando, tá certo? Então, quando Joana de Ângeles, ela escreveu, né, através de Divaldo, ela escreveu que é a compaixão que vai fazer com que a humanidade progrida, com a humanidade melhore, né, frente aos desastres da vida. Então, é sobre isso, né, que se fala, né? Tem uma transformação da pessoa, você se transforma. E isso foi o que aconteceu esse ano. Sabe, no Livro dos Espíritos também fala que o Deus utiliza, né, essas coisas, essas catástrofes que acontecem com a humanidade para melhorar a humanidade. E isso também é tema, né, de um outro vídeo que eu fiz, de uma outra palestra. Então, vamos refletir sobre isso, né? A gente está no Natal, todo mundo fala, é tempo de reflexão. Então, vamos refletir, vamos pensar no que aconteceu nesse ano e como nós reagimos. Nós tivemos compaixão pelo outro? Nós politizamos a crise, né? Nós ficamos torcendo para aquela vacina não dar certo porque era contra o político que eu gosto, né? Não é para a gente falar de política, né? Num vídeo desse eu não estou falando de política, eu estou falando de atitude, a sua atitude, o que você pensou nesse ano. Você torceu contra ou você torceu a favor pela ilusão de alguma coisa que você acha que deveria ser certa ou errada. Eu estou pedindo para você refletir sobre isso porque realmente é uma questão importante. A gente precisa, para ser feliz, de atitudes positivas. Atitudes positivas como compaixão, trabalho em grupo, cooperação, um trabalho edificante, voluntário, uma atividade, né, prazerosa ou edificante. A atividade edificante é sempre prazerosa, né? É sempre uma coisa boa. Então, acaba ficando redundante às vezes. Vamos pensar nisso. Vamos tocar a vida de forma mais pragmática. Vamos pensar assim, né? Vamos ser práticos. Queremos felicidade? Então, mereçamos. Vamos merecer a felicidade que nós temos, né? A felicidade que queremos. Vamos buscá-la. Não vamos pensar só na riqueza. Cientificamente provado que riqueza em excesso não traz felicidade. Só traz desejo de querer mais, ou seja, um potencial muito grande de trazer infelicidade, de agir contra nós. Não é pecado você ter posses. É bom, é salutar. É pecado você pertencer a essas posses. Deu para entender? Você não pode... você pode querer ter alguma coisa, mas essas coisas não podem ter você. Você não pode ser escravo delas. Então, felicidade. Vamos pensar nos motivos para sermos felizes, certo? E vamos pensar que tudo passa, mas você é para sempre. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia.